o tema Mantendo a Fé nas Adversidades. E a Bíblia, queridos, não nos promete uma vida sem problemas. Se nós formos ler a palavra de Deus, a gente vai ver, de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor não nos promete uma vida fácil, uma vida que não vai haver dificuldades, lutas e adversidades, mas a Bíblia nos ensina a enfrentar cada uma dessas dificuldades com fé e com resiliência. Diga fé e resiliência. E de alguma forma, todos nós estamos enfrentando algum nível de luta, de batalha, de guerra e de adversidade. Alguns mais, outros menos, alguns são perdas, dores, lamentos, enfermidades, frustrações, preocupações. É conosco, é com a nossa família, com os nossos filhos, enfim. Se eu fosse dar oportunidade a alguns de vocês ou todos para vir aqui e perguntasse qual a dificuldade que você está enfrentando, qual a guerra, qual a luta, todos teriam uma história para contar. Todos teriam um lamento para falar. E a questão não é se a adversidade virá bater a nossa porta, mas quando ela vier, como nós iremos agir diante dela? Ou se ela já veio, como nós estamos agindo diante da adversidade? O que é que eu estou fazendo para vencer as adversidades que estão me assolando? O que é que eu estou fazendo? Qual está sendo o meu posicionamento diante da luta, diante da guerra, diante da adversidade? Como eu estou agindo? Se o próprio Jesus, em João 16:33, diz: no mundo tereis aflições. Há uma afirmação que Jesus diz: olha, vocês terão aflições. No mundo vocês terão adversidades, no mundo vocês terão lutas, no mundo vocês enfrentarão batalhas, mas tenham bom ânimo. E será que nós estamos tendo bom ânimo diante das dificuldades, diante das lutas e diante das adversidades que nós estamos enfrentando? Poderíamos aqui parafrasear esse texto de Jesus: no mundo vocês terão adversidades, mas tenham fé, meus irmãos, porque Jesus venceu e nós também iremos vencer. A questão é que muitos de nós estamos esperando passar o tempo das adversidades, e eu tenho uma notícia para você essa noite. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto vivermos aqui, nós estaremos enfrentando alguma adversidade, alguma luta, alguma guerra e alguma batalha. Não adianta nós lutarmos contra isso, porque se nós lutarmos contra isso, nós iremos nos frustrar com Deus. Muitos de nós entregou a vida a Jesus um dia achando que seríamos felizes para sempre. E muitos saíram da igreja porque isso não foi correspondido e nem será. Não será, irmãos. E quanto antes nós entendermos essa realidade, será mais fácil, será melhor. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai viver sofrendo, chorando, lamuriando, não. Mas eu estou dizendo que quando nós encaramos que no mundo nós teremos aflições, eu vou aprender a lidar com cada uma delas com maturidade, com fé, com coragem, com resiliência, com força. Meu marido costuma usar um termo: vamos engrossar o couro. Porque nós entendemos que nós vamos passar por muitas adversidades nessa terra. E a fé verdadeira, queridos, não é ausência de luta, mas é a certeza de que Deus estará conosco em cada uma das lutas e das batalhas. Eu não posso esperar que eu não vou ter luta, mas eu posso esperar que Deus estará comigo em todas.
Deus estará comigo em cada luta, em cada adversidade, em cada batalha, em cada guerra, me levantando, me restaurando, me curando. E isso é que eu preciso entender. O problema é que nós estamos olhando para a guerra, para a batalha, para a aflição, para a luta, e estamos esquecendo que o Deus da guerra está conosco. Que o Deus da guerra está lutando as batalhas conosco. E eu preciso depositar a minha fé e a minha confiança nesse Deus. Porque se eu ficar olhando para o que de ruim está acontecendo, meu irmão e minha irmã, a gente entrega tudo. A gente empendura a chuteira. A gente chuta o pau da barraca. A gente se desvia. A gente perde a fé e a esperança. Quando temos fé e entendemos que a nossa fé deve estar nele, essa fé ela nos fortalece, porque a fé nos mantém vivos, irmãos, e é isso que eu quero falar essa noite. A fé nos dá esperança, a fé nos deixa vivos, a fé nos dá força, a fé nos dá coragem, a fé nos levanta, a fé nos mantém de pé, irmãos, porque se não fosse a fé em Jesus, nós já tínhamos entregado os pontos há muito tempo. É a fé em Deus que nos sustenta de pé, que nos dá esperança. E nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, de grandes homens que sustentaram a sua fé em Deus. Diante de lutas, diante de guerras, diante de aflições, de medo, de dores, de morte, de prisão, eles se manteram fiéis. E é o que eu quero que você entenda hoje. Não perca a sua fé quando as coisas apertarem. Não perca a sua fé quando a enfermidade vier. Não perca a sua fé quando a dor vier. Não perca a sua fé quando tudo estiver contrário. Que fé é essa, meu irmão e minha irmã? Que só é fé quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando tudo está dando certo. Isso não é fé. Mas quando nós cremos, Senhor, eu estou enfrentando isso, mas eu creio que o Senhor está comigo. E nós vemos aqui, meus queridos, um dos maiores exemplos de fé, que é o nosso irmão Jó, que não negociou a sua fé. Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu a sua saúde, perdeu seus bens, perdeu seus filhos e manteve firme a sua fé em Deus. A própria mulher olhou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Em outras palavras, para de crer nesse Deus que ele já te abandonou há muito tempo. E Jó disse, Jó 13:15, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, e é certo que defenderei os meus caminhos diante dele. A esposa do lado dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Para de estar crendo num Deus que lhe abandonou. E ele disse: mesmo que ele me mate, eu ainda estarei esperando nele. A minha confiança está nele. Eu continuo crendo nele. E o que foi que aconteceu, irmãos? Restituiu tudo. Deus restituiu tudo. O que falar de Paulo, o grande apóstolo, que passou por prisão, naufrágio, perseguição, e louvava em meio à dor e ao sofrimento. Ah, irmãos, coisas menores têm acontecido conosco e a gente para logo de orar, para logo de vir à igreja. A gente não quer mais saber de Jesus. Olha o que aqui
O apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 4, capítulo 12 e 13: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero, quando chegar no céu, dizer: Paulão, meu irmão, você é demais. Cara preso, meu irmão. O cara preso, Clebito. E está lá louvando, e está lá orando. E faz uma declaração dessa. O negócio é o seguinte: eu sei passar luta, aflição, fome, necessidade. Eu sei que eu posso tudo nele. Irmãos, a gente precisa se converter. Irmãos, a gente precisa nascer de novo da água e do Espírito. A gente está longe. Quando o negócio aperta um pouquinho, meu Deus, nos ajuda, Senhor. O que dizer de Davi, perseguido por Saul para ser morto, escondido em cavernas, vivia foragido, declara no Salmo 23, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada eu terei falta. O cara nem dormia direito, eu fico imaginando Davi fugindo, a espada embaixo do travesseiro, a qualquer momento Saul poderia chegar para matá-lo. E ele declarando: mas o Senhor, Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Ele é o meu refúgio. No Salmo 27, 1 e 2, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu alto refúgio, de quem eu terei medo? De quem eu terei medo? Se Ele é o meu pastor, Ele me protege, Ele me guarda, Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, irmãos. E aqui são alguns dos exemplos de grandes homens que passaram lutas, guerras, dificuldades e mantiveram firmes, inabaláveis em fé. E o que eu quero gerar essa noite no coração dos meus irmãos é fé, irmãos. Não perca a fé em Jesus. Deus continua sendo Deus. Ele não muda, Ele não está surdo, Ele não está cego, a mão do Senhor não está encolhida, Ele continua sendo o Senhor. Não é porque nós estamos enfrentando guerras e batalhas que Ele deixou de ser o Senhor da nossa vida, meu irmão. E Ele disse isso na sua palavra: a vida não vai ser fácil, você terá aflição e luta. Muitas delas por nossa causa, muitas delas por culpa nossa, muitas delas por causa do mundo, por causa do pecado, porque Deus não tem nada a ver com as aflições e adversidades que nós estamos enfrentando, irmãos. Não culpe Deus por suas guerras, não culpe Deus por suas lutas, não culpe Deus pelas adversidades que eu e você estamos enfrentando, irmãos. Não cometa esse pecado, esse erro na sua vida. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos enfrentando. O pecado, o mundo, o diabo. Deus não. Deus não. E eu quero que os meus irmãos gerem fé. Talvez eu esteja falando para um público que está sem fé, sem esperança. Mas se você sair daqui essa noite com o seu coração queimando por fé em Deus, isso será bom demais para a sua vida. Porque o que é fé, irmãos?
Nós aprendemos em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Fé é uma certeza, diga, fé é uma certeza. Fé é uma convicção. Eu creio no meu coração, eu tenho essa certeza e essa convicção. A fé não é um sentimento vago, eu acho que Deus é bom, eu acho que Deus está comigo, eu acho, não. A fé é uma convicção, a certeza é confiança, é crer naquilo que Deus já disse, mesmo que eu não esteja vendo. Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Ele falou que Ele é o meu Senhor, Ele me disse que estará comigo, que Ele é o guarda, que Ele é o meu protetor. A palavra do Senhor diz isso e eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade. Fé é crer naquilo que Deus falou e Ele já disse, meu irmão e minha irmã. E o problema é que muitas vezes todos nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para aquilo que não está acontecendo como a gente quer e a gente perde a fé e essa convicção e essa certeza. E é onde muitas vezes o diabo entra na nossa vida gerando incredulidade. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que Deus disse? Será que Deus fez? Será que Deus existe? Será? A fé não é otimismo. A fé não é uma crença, a fé tem base na palavra de Deus. Não é um salto no escuro, a fé é uma resposta à revelação de Deus. Deus já falou, creia e tome posse. Deus já falou, receba no seu espírito. Ele já disse. E nós precisamos crer e tomar posse. Não é uma irresponsabilidade, mas é uma certeza no nosso coração. Pastora, como eu posso fortalecer a minha fé nesse momento tão difícil que eu estou enfrentando? Pastora, como é que eu posso me manter firme em Deus, crendo? Se eu estou enfrentando tanta luta na minha vida, pastora. Tantos anos de guerra. Resolve uma coisa, aparece outra. Cai uma coisa, levanta outra. Pastora, eu não tenho sossego, eu não tenho paz. Quando eu penso que eu estou indo, eu estou voltando. Quantos se sentem assim às vezes? Parece que é uma guerra que não tem fim, né? O que é que eu posso fazer, pastora, para que eu não perca a minha fé, para que a minha fé seja fortalecida nesse tempo de aflição, de dor, de angústia? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os meus irmãos é que nós devemos buscar, meus irmãos, a presença de Deus, e isso nós não devemos abrir mão. Porque, meus irmãos, se está difícil com Jesus, imagine sem Ele. Se está difícil, o bicho está pegando, a gente vindo para a igreja, a gente indo para a célula. Imagine se a gente abrir mão de tudo. Então a primeira coisa que eu quero afirmar, reafirmar, corroborar, marcar no seu espírito hoje: busque a presença de Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3. O profeta vai dizer assim: Jeremias 33, 3. Clama a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, diz o Senhor. Porque quando a gente está enfrentando níveis de guerra, de batalha, de adversidade, a primeira coisa que a gente para é de orar.
Pastor, eu não tenho força. Fica calado na presença do Senhor. Chora na presença do Senhor. Se prostra na presença do Senhor. Clama a mim. Meu irmão, não deixe que as guerras calem a sua voz. Não deixe que as adversidades cale o clamor da sua alma. Nós vemos vários salmos, onde o salmista, nos momentos de dor e nos momentos de guerra e nos momentos de aflição, levantava a sua voz em clamor e dizia: Deus, eu não estou bem. Deus, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Clame a mim e eu vou te responder. Ele continua sendo Deus e Ele está ouvindo o nosso clamor. Mas muitas vezes nós estamos querendo ouvir o que nós queremos. E às vezes a gente não clama porque a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. Porque muitas vezes o que Deus quer falar não é o que você e eu queremos ouvir. Muitas vezes vai ser uma correção. Vai ser uma palavra dura. Mas precisamos clamar e buscar essa presença. Não podemos parar de confiar nele. Os desafios estão grandes, então o clamor deve ser grande também. As lutas estão grandes, então eu preciso buscar na mesma intensidade da luta que eu estou enfrentando. Meu irmão, Satanás não para. O mundo não para. As lutas não param, então se levante em nome de Jesus e clame o seu Deus, o Deus que você serve, e não aceite essa adversidade, não aceite essa guerra. Clame a mim que eu vou te responder, diz o Senhor. Para que a chama da nossa fé continue viva, eu preciso clamar. Para que a minha fé seja ativada, eu preciso clamar. Meus irmãos, a oração nos conecta a Deus. Orar nos conecta ao Senhor. E essa oração, essa conexão traz vida, traz força, traz coragem, traz ânimo, nos alinha, nos aviva, nos renova. Pode ter a guerra que for, nós estamos firmes em Deus, porque cremos que o Senhor virá e Ele fará coisas grandiosas na nossa vida. Se levanta, meu irmão, enfrentando guerra, luta, adversidades. Está sentado de boca aberta esperando a morte chegar? Esperando que as coisas se resolvam por si só? Clame a mim e eu te responderei. Porque Ele não está surdo, Ele ouve. A oração nos alinha, meus irmãos, nos conecta com a presença do Senhor. Nos levanta, nos aviva e nos restaura. Então não deixa de buscar o Senhor, não. Qualquer nível de dificuldade, de adversidade que você esteja enfrentando na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, clame a mim, diz o Senhor, e eu vou te responder. Ele não está dizendo que vai responder o que você quer, tá bom? Mas Ele vai te responder. A segunda coisa, apegue-se à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Tenha ela no seu coração. Guardei a tua palavra em meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. A palavra de Deus. O Salmo de número 119, verso 5. A palavra do Senhor diz: a tua palavra é
lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus irmãos, quando nós estamos enfrentando dificuldade, nós ficamos cegos. A nossa visão, ela fica embaçada. Porque a luta é tão grande, vem um desânimo, vem uma angústia, vem uma tristeza, vem uma dor tão grande, que a gente começa a ver defeito em tudo, nada presta, nada tá bom, ninguém é bom. A gente não vê resposta, a gente não vê nada, além da murmuração, além das coisas ruins que as adversidades nos apresentam. E aí vem o desespero, e aí vem a falta de esperança, e aí vem a falta de fé. Mas o salmista diz: Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina o meu caminho. Então eu preciso amar essa palavra, eu preciso ler essa palavra, eu preciso me apegar a essa palavra, porque essa palavra vai trazer clareza para a minha vida, e ela vai me fortalecer o meu coração em fé, para que eu não me perca, para que eu não me desvie, para que eu não saia da presença do Senhor, para que eu não morra espiritualmente. Se apegue à palavra de Deus, que aqui tem as respostas que você precisa. Aqui tem cura para a sua alma. Aqui tem vida para o seu espírito. Aqui tem alegria para você. Aqui tem restauração para o seu casamento, para a sua vida. Irmãos, é na palavra que nós encontramos as respostas que nós estamos precisando. As adversidades nos cegam. E só conseguimos ver os problemas e as dificuldades. A palavra vem como luz, abrindo os nossos olhos e gerando fé em nosso coração. É a palavra de Deus que tem esse poder. A palavra de Deus tem o poder de dissipar as trevas, de quebrar as fortalezas e os enganos que Satanás coloca na nossa mente e no nosso coração. É a palavra, irmãos. A palavra traz vida. E se nós queremos vencer as adversidades da nossa vida, nós precisamos não só ler, irmãos. Porque às vezes nós só estamos lendo, mas não estamos trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. A palavra tem o poder de nos transformar, de matar a nossa carne e nos alinhar com o Senhor. É a palavra, irmãos. Quer vencer adversidades? Leia a palavra, se apegue à palavra de Deus. A terceira coisa que nós precisamos fazer para fortalecer a nossa fé em meio às lutas. A primeira foi buscar a presença de Deus. A segunda foi nos apegar à palavra de Deus. E a terceira é orar com sinceridade. Nós sabemos que sinceridade é orar sem cera, sem máscara. Porque Deus conhece você, meu irmão. E Deus me conhece também. Às vezes eu converso com pessoas que dizem: eu tenho orado tanto. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece quem nós somos. O Salmo 32:3 diz assim: enquanto eu mantinha escondido o meu pecado, o meu corpo, ele definhava de tanto gemer. Orar com sinceridade fala que nós devemos chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração diante dele. Confessar as nossas dores, as nossas aflições, porque como eu disse anteriormente, muitas adversidades que você e eu estamos enfrentando é por nossa própria culpa, não é do Senhor. Muitas colheitas que estamos tendo é por plantios que fizemos. E orar com sinceridade fala de abrir o coração para o Senhor.
de exercer a nossa fé e confessar. Porque o salmista diz: olha, enquanto eu não confessei, eu mantinha os meus pecados escondidos e o meu corpo doía e gemia. E aí, irmão, não tem como ter fé e esperança doente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Orar com sinceridade. Está sem vontade de orar, mas tem sinceridade, vá até o Senhor. Está desanimado, está sem vontade de orar, vá com sinceridade diante do Senhor. Está sem alegria, está cheio de pecado, abra o seu coração diante do Senhor com sinceridade. Porque não tem como vencer a adversidade com legalidade, irmãos. Não tem como vencer guerras, irmãos, com legalidade, irmãos. E orar com sinceridade fala disso. De chegar diante do Senhor e falar o que Ele já sabe. Porque Ele já sabe, irmãos. Eu tenho essa notícia para lhe dar hoje, viu? Ele já sabe. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Ele já sabe. Olha para a pessoa que está do outro lado e dizer: Ele já sabe. Eu não sei não, mas Ele já sabe. Viu, Clebito? Ele já sabe. E chegar diante do Senhor sem cera, sem máscara, com sinceridade. Porque não tem como, irmãos, vencer as adversidades sem sinceridade. A quarta e penúltima coisa: se nós queremos fortalecer a nossa fé na adversidade, nós não devemos nos isolar. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Eclesiastes 4, verso 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Esse texto eu li umas 2, 3 vezes e fiquei pensando. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. E eu sei que às vezes nós nos isolamos porque hoje está tão difícil encontrar amigos mais chegados que irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que nós estamos nos isolando e nos afastando das pessoas porque a maioria das pessoas não são confiáveis. E às vezes a gente está procurando nos afastar para não sofrer e para não nos ferir. Eu sei disso. E é triste. É muito triste isso. Mas se esconder não vai resolver. Se afastar da igreja, porque às vezes a gente ouve muitos discursos. Eu vou sair da igreja porque tem muita hipocrisia. Mas nós não devemos sair do ambiente cultico por causa das pessoas. Nós devemos vivenciar o ambiente cultico com sabedoria. E se esconder, se isolar, não resolve o problema. Pelo contrário, às vezes criam mais situações que nos ferem e as lutas elas aumentam, porque é difícil, queridos, vencer a adversidade sozinhos. Por isso que o texto diz: é melhor ter companhia do que estar só.
Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Porque quando um cai, o amigo vai te levantar. Então, não se afaste da célula. Não se afaste da igreja. Mas aprenda a viver nos ambientes em que você está. A comunhão com verdadeiros irmãos é essencial para fortalecer a nossa fé, irmãos. Gente precisa de gente. Para vencer a adversidade é tão bom andarmos juntos em união. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Na caminhada, a gente aprende a conhecer os amigos mais chegados do que irmãos. Porque se eu me isolo, eu vou perder a oportunidade de conhecer pessoas que podem fazer parte da minha vida e me fazer ser melhor como pessoa. Da mesma forma que eu posso me decepcionar e me frustrar. Isso faz parte. Mas eu também posso ter pessoas que vão me fortalecer, vão me curar, vão ser bênção na minha vida. E na caminhada, nós vamos aprender a conhecer quem são essas pessoas. Mas não se isole, em nome de Jesus. Volte para a sua célula se você não está indo. Venha para o culto, venha para a igreja. Se envolva com as pessoas. Mas aprenda a conhecer as pessoas. A igreja é um corpo. E um membro sozinho não vai sobreviver. Se eu arrancar o meu braço e colocar o meu braço ali, ele não vai prestar para mais nada. Nós somos o corpo de Cristo, imperfeito, sim. Não somos perfeitos, irmãos, não espere perfeição de ninguém aqui. Mas se isolar, não vamos vencer as adversidades. A quinta e última coisa, dentro de fortalecer a minha fé nas adversidades, é que nós precisamos louvar, irmãos, mesmo na dor e nas adversidades. Hoje eu ministrava para os meninos do louvor, na reunião de hoje pela manhã, e falava para eles: tenham uma vida de adoração. E eu falava para eles que a adoração não é só cantar, mas é um estilo de vida. E louvar em meio à dor, em meio à adversidade, em meio à luta, não é fácil, irmãos, eu sei que não é fácil. Mas o Senhor nos chama a isso. E aqui em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, eu até já falei sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu gostaria de ler com você. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, no meio da prisão, em meio à luta, em meio à dor, em meio à aflição, em meio a um cenário totalmente desfavorável, eles louvavam, eles adoravam, eles reconheciam que o Senhor estava com eles. Irmãos, nesse caso aqui, eles estavam cantando, orando ao Senhor. E eu quero dizer para esta igreja, para você que me ouve aqui, que você me ouve nas redes sociais, meu irmão e minha irmã,
Louve a Deus em todo o tempo. Adore a Deus em todo o tempo. Busque ao Senhor em todo o tempo. Reconheça quem Ele é em todo o tempo. Nas adversidades, na alegria, na tristeza, nos momentos de aflição, de dor, Ele continua sendo Deus. Paulo e Silas louvavam ao Senhor num ambiente totalmente desfavorável, que poderiam estar murmurando, reclamando, brigando, se maldizendo, amaldiçoando a Deus. Mas eles estavam glorificando. Então eu quero convidar os meus irmãos: louve em meio à dor. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando. Louve, adore, reconheça que o Senhor, Ele continua sendo Deus da sua vida. Ele não deixou de ser Deus por causa das dificuldades que você está enfrentando e que eu estou enfrentando, meus irmãos. Louve, adore em meio à dor. Exerçam fé. Milagres acontecem no meio das adversidades, porque eles estavam lá no meio da guerra, e quando eles louvavam e adoravam, cadeias foram quebradas e o milagre aconteceu e eles saíram da prisão. No meio da adversidade, milagres acontecem. No meio da dor, milagres acontecem. No meio da angústia, da tristeza, do desânimo, milagres acontecem, mas é necessário exercer fé. Eles tinham fé que Deus ia fazer alguma coisa. A questão aqui é que a gente olha para o louvor e para a adoração tão somente. Mas por que eles louvavam despreocupadamente no meio daquela agonia? Porque eles tinham fé, irmãos. Qual o propósito de você louvar numa prisão, se você não crê que Deus vai fazer alguma coisa? Qual o propósito de você louvar a Deus acorrentado, sem perspectiva nenhuma de sair daquele lugar, se você não crê que Deus vai fazer alguma coisa? Talvez você esteja enfrentando lutas tão terríveis que você olha e diz: não, pastora, eu não consigo ter fé porque a batalha está grande demais. Talvez o seu maior problema seja esse. Porque nos cenários desfavoráveis é onde Deus mais gosta de mostrar que Ele é Deus. São nos cenários mais duvidosos onde a gente olha assim e diz: não tem condição. E Deus diz: tem, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor, fui eu que fiz, sou eu que faço, sou eu que fecho, sou eu que abro. Queridos, nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. Será que você só acha que isso são canções? Meus irmãos, nós servimos um Deus que é Senhor de todas as coisas em todo o tempo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele criou, Ele formou, Ele fez, Ele deu, Ele entregou, Ele abriu. Ele é tudo em todos. Antes de tudo Ele já era, e não há outro antes dele, não haverá. Creia no Deus que você serve, meu irmão. Creia no Deus que você serve, meu irmão. Irmãos, eu e o pastor temos vivido dias que já era para a gente ter perdido nossa fé. Fé em Deus, fé na obra, fé nas pessoas. Mas nós cremos num Deus que pode mudar tudo. Para Deus não existe tempo, nem segundos, nem minutos, nem horas. E nós continuamos crendo. Nós continuamos crendo. E quanto mais fica desfavorável, nós continuamos orando e adorando ao Senhor. E continuamos crendo que o Senhor irá responder às nossas orações. Porque Ele continua sendo Deus, meus irmãos. Não importa o que nós estamos enfrentando. A fé é uma chave poderosa
para vencer as adversidades. A fé é fundamental para vencer as adversidades. A fé nos dá poder para vencer. Quer vencer as adversidades? Tenha fé em Deus. A fé nos dá coragem para continuar, irmãos. Se não fosse a fé em Deus, não dá para continuar. A fé nos isenta, não nos isenta de passarmos por lutas, mas nos mantém firmes e de pé. É a fé, irmãos, que nos sustenta. Que essa palavra gere fé em seu coração. Que enquanto eu estou falando, queime aí no seu coração. Que o desanimado ele seja levantado. Que o que está pensando em desistir, não desista. Que aquele que perdeu a fé no Senhor seja avivado, seja alinhado, seja curado. Que enquanto eu estou falando, o seu coração queime de fé pelo Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E que no meio da adversidade você possa viver milagres extraordinários na sua vida.